Essas cidades vão desaparecer debaixo da terra, não haverá sobreviventes. É isso que afirma o monge do Monte Athos, Padre Nectário, um homem que passou os últimos 40 anos da vida em oração na Santa Montanha do Athos e a quem foi revelado aquilo que está destinado a acontecer em 2026. 5 cidades. 5 pontos no mapa do mundo. Até o final deste ano, elas simplesmente deixarão de existir. Vão afundar no chão em questão de minutos, levando consigo centenas de milhares de vidas. O monge falou os nomes dessas cidades com clareza, com datas e com descrições detalhadas do que exatamente irá acontecer. Mas o mais assustador não está apenas na profecia em si. O que realmente causa arrepio é o fato de que 3 previsões anteriores dele se cumpriram quase no dia exato. Os terremotos da Turquia. Em 2023, ele anunciou 2 anos antes. As enchentes no Paquistão. Em 2022, ele descreveu 1 ano e meio antes de acontecerem. Os incêndios na Grécia. Em 2021, ele avisou ao mosteiro de Vatopedi com 8 meses de antecedência, e graças a isso, os monges conseguiram retirar ícones antigos e sagrados a tempo. Agora, ele fala sobre 5 cidades que desaparecerão em 2026. E se você ouvir até o final, vai entender por que essas palavras não podem ser simplesmente ignoradas. Vai entender por que milhares de pessoas já começaram a deixar esses lugares, e por que aqueles que ficarem correm o risco de não chegar vivos a 2027. Monte Athos, Grécia. Mosteiro de São Paulo. Janeiro de 2024. Em uma pequena cela escavada na rocha, suspensa sobre o mar, está sentado um monge idoso. Ele tem 83 anos. O rosto é marcado por rugas profundas, as mãos tremem com a idade, mas os olhos permanecem claros e penetrantes, como os de alguém que enxerga aquilo que está oculto para os outros. Padre Nectário. 40 anos no Athos. 40 anos em oração, jejum e silêncio. Ele quase não fala com ninguém. Recebe peregrinos apenas uma vez por mês, e não mais do que isso. O restante do tempo, passa rezando cerca de 12 horas por dia, às vezes até mais. Os monges do mosteiro dizem que, à noite, vozes podem ser ouvidas vindas de sua cela, mesmo sabendo que ele está sozinho. Como se estivesse conversando com aqueles que já partiram deste mundo há muito tempo. Dizem que o futuro lhe foi revelado, assim como foi revelado aos antigos profetas. Naquele dia de janeiro, o abade foi até ele. Padre Nectário estava sentado perto da janela, olhando para o mar, e nem sequer se virou quando o abade entrou. Apenas disse, em voz baixa, "Eu sei por que você veio. Eu vi." O abade sentou-se em um banco de madeira encostado na parede e falou, "Padre, os irmãos estão preocupados. O senhor não sai da cela há 3 dias, não come, não bebe. O que aconteceu?" O monge virou lentamente a cabeça. O rosto estava abatido, os olhos fundos, e então ele disse, "Eu vi 5 cidades. Todas as 5 vão afundar na terra ainda este ano." O abade sentiu um frio percorrer o corpo. "Que cidades, padre?" Padre Nectário fechou os olhos. Seus lábios se moviam, como se estivesse em oração. Depois, abriu-os e começou a falar devagar e com firmeza, como se estivesse lendo algo escrito diante de si. A primeira cidade fica no leste, onde as montanhas encontram o mar. A segunda está no coração da Europa, antiga, com uma história de milênios. A terceira fica na Ásia, enorme, com milhões de habitantes. A quarta está na América, na costa. A quinta fica em uma ilha, onde a terra respira fogo. Todas as 5 desaparecerão sob a terra. Não será terremoto, nem tsunami. A própria terra vai se abrir e engoli-las por completo, em minutos, talvez em segundos. O abade tentou contestar. "Padre, talvez isso seja apenas um sonho, uma visão." Mas o monge balançou a cabeça e respondeu, "Não. É a mesma coisa que eu vi antes da Turquia, antes do Paquistão, antes dos incêndios na Grécia. A mesma voz. As mesmas imagens. Só que agora, a escala é muito maior. O tempo até agosto é curto. Até o fim de agosto, as 5 cidades já não existirão mais." A história do Padre Nectário não começou no Monte Athos. Tudo começou em uma pequena aldeia perto de Tessalônica, onde ele nasceu em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial. Seu nome verdadeiro é Constantinos Popandriou. O pai morreu no T quando ele tinha apenas 2 anos.
A mãe ficou sozinha com 3 filhos. Vieram a fome, a pobreza, a destruição. Mas todas as noites ela reunia os filhos diante dos ícones e orava. Constantinos guardou isso na memória para o resto da vida, o cheiro do incenso, o brilho suave da lamparina e a voz baixa da mãe recitando as oracoes. E foi aos 7 anos que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele se perdeu na floresta. Tinha ido catar cogumelos como o irmão mais velho. Se distraiu, ficou para trás e desapareceu. A floresta era imensa, fechada, densa. O menino entrou em pânico, saiu correndo sem direção, e se perdeu de vez. A noite caiu. O frio chegou. O medo tomou conta. Ao longe, ouviam-se uivos de lobos. Constantino subiu em uma árvore. Se abracou ao tronco e começou a rezar, como a mãe havia ensinado. Senhor, me ajuda. Me salva. Não deixa eu morrer. E então, ele viu uma luz. Não era uma tocha. Não era uma lanterna. Era apenas uma luz, surgindo do nada, iluminando o caminho entre as árvores. O menino desceu da árvore e seguiu a luz. Andou por muito tempo, talvez 1 hora, talvez 2. A luz guiava seus passos, mudava de direção quando era preciso virar, parava quando havia barranco perigoso, e o conduziu direto até a vila, até sua casa. A mãe correu para abracá-lo, chorava, beijava seu rosto e perguntava sem parar: como você conseguiu achar o caminho no escuro? A luz mostrou, respondeu o menino. Que luz? Não sei, só uma luz. Desde esse dia, Constantinos começou a ver o que os outros não viam. No começo, ele via uma luz ao redor das pessoas. Em algumas, brilhante e quente. Em outras, fraca, fria, quase negra. Depois, passou a ver acontecimentos que ainda não tinham acontecido. As imagens surgiam na mente com nitidez, como fotografias. Aos 12 anos, ele viu que o vicino cairia do telado em 3 dias e contou a mãe. Ela não acreditou, mas resolveu avisar o homem. Ele riu e disse: esse menino inventa coisas. 3 dias depois, caiu do telado, quebrou a perna e 2 costelas. Aos 15 anos, Constantinos viu uma casa no fim da vila pegar fogo e disse a data: 23 de julho. Avisou os donos, mas ninguém deu ouvidos. No dia 23 de julho, a casa foi totalmente destruída pelo fogo. A causa? Curto-circuito. As pessoas começaram a ter medo do garoto. Diziam que ele era estranho, fora deste mundo. Cochichavam pelas costas. A mãe chorava à noite, sem saber o que fazer. E Constantinos ousava perguntar a Deus: Senhor, por que me deste isso? Por que eu vejo o que os outros não veem? Aos 17 anos, ele partiu para o Monte Athos. Não avisou ninguém. Apenas juntou algumas coisas e saiu a pé, 200 quilômetros de Tessalônica até a Montanha Sagrada. Caminhou por 10 dias, dormindo em florestas e à beira das estradas. Comia o que encontrava: frutas silvestres, cogumelos e o pão que recebia nas vilas. No Athos, foi aceito como novico no mosteiro de São Paulo. O trabalho era pesado: limpeza, cocina, carregar agua do poco. Ele não reclamava. Trabalhando em silêncio, orava sempre que podia. O abade do mosteiro, o monge idoso chamado Hilarion, percebeu algo diferente nele. Observou por meses, até que o dia o chamou e perguntou: Você vê o futuro, meu filho? Constantinos abaixou os olhos e respondeu: Vejo, padre. Não por vontade própria. Deus me envia visões. Isso pode ser o dom, ou uma maldição. Depende de como é usado. Se for para orgulho e fama, é maldição. Se for para ajudar as pessoas e servir a Deus, é o dom. 3 anos depois, Constantinos recebeu o hábito monástico e passou a se chamar Nectário, em homenagem a São Nectário de Egina, o milagreiro e curador. Desde então, dedicou sua vida a oração. Acordava às 3 da manhã e orava até às 6. Depois trabalhava no mosteiro até o almoço. À tarde, mais oracoes até a noite. Jantava, descansava pouco, e voltava a orar até a meia-noite. Dormia apenas 3 ou 4 horas por dia. Assim viveu por 40 anos. As visões não cesaram. Pelo contrário, ficarão mais claras, mais intensas. Ele via acontecimentos de anos, até décadas à frente, mas permanecia em silêncio. O abade Hilario LH ensinou a regra mais importante: não fale das visões sem uma ordem direta do alto. Rece, se humilde, espere.
Cuando for hora, voce saberá. En 1999, Padre Nectario quebrou o silencio pela primeira vez. Ele viu o terremoto na Turquia, na cidade de Izmit. Prédios destruídos, milares de pessoas soterradas. Viu a data, 17 de agosto de 1999. Contou ao abade, que registrou tudo e enviou uma carta à embaixada grega na Turquia. A carta foi ignorada. Na noite de 17 de agosto de 1999, o terremoto de magnitude 7,6 atingiu Izmit. Mais de 17.000 pessoas morrerão. Dezenas de milhares ficarão feridas. Depois disso, o nome do Padre Nectario se espalhou entre os monges do Athos. Pessoas começaram a procurá-lo por Orientacao e Oracao. Ele atendia raramente e dizia sempre: Eu não sou adivino. Sou monge. Minha missão é orar, não prever. Mas, em algumas ocasiões, quando a visão era forte demais, ele falava. Em 2004 haverá o tsunami no Oceano Índico. Disse que seria em dezembro. Não falou o dia exato, mas alertou que a onda viria do sul elevaria centenas de milhares de vidas. Em 26 de dezembro de 2004, o tsunami atingiu o litoral de 14 países. Mais de 230.000 pessoas morrerão. Em 2011, ele viu uma tragédia em uma usina nuclear no Japão e contou ao monge que mantinha o diário. A Anotacao é de 3 de fevereiro de 2011. Padre Nectario disse: Japão. Uma onda do mar. Depois, o fogo que não pode ser apagado. A terra ficará envenenada por muitos anos. Em 11 de março de 2011, o terremoto e o tsunami causaram o desastre nuclear de Fukushima. Em 2019, ele previu uma pandemia. Não citou o nome da doença, mas disse: virá uma doença invisível. O mundo inteiro vai parar. Fronteiras se fecharão. As pessoas terão medo umas das outras. Vai durar mais de ano. Começa no fim de 2019 e atinge o auge em 2020. E assim foi. Em dezembro de 2019 surgirão os primeiros casos da Covid-19. Em março de 2020 a pandemia foi declarada oficialmente. Nem todas as previsões se cumpriram, mas a maioria sim. Por isso, quando em janeiro de 2024 ele falou sobre 5 cidades que afundariam na terra em 2026, o abade não duvidou por segundo sequer. O abade do Mosteiro de São Paulo, Padre Damasceno, o homem culto, formado em história e teologia, nada inclinado ao misticismo ou superstição, estava sentado em sua cela, relendo as anotações feitas a partir das palavras de Padre Nectario. 5 cidades. 5 pontos no mapa. Agosto de 2026. Ele sabia que precisava agir, avisar autoridades, escrever para embaixadas, informar o patriarca ecumênico. Mas como explicar a origem dessas informações? Uma visão de monge idoso seria motivo de riso, ou, paie, de acusações de pânico. Então decidiu agir com cautela. Primeiro, pediu que Padre Nectario dissesse exatamente quais cidades eram. O monge recusou. Ainda não é o tempo. O Senhor mostrará quando falar. Mas o abade insistiu. Padre, se isso é real, temos a obrigação de alertar as pessoas. Milhares de vidas podem ser salvas. Padre Nectario estava sentado à janela, olhando para o mar. Ficou em silêncio por longo tempo. Então disse baixinho: Está bem. Escreva. Mas não divulgue antes da hora. A primeira cidade é Samsun, na Turquia, na costa norte do Mar Negro. O solo sobre a cidade é perfurado por túneis antigos, catacumbas e ríos subterrâneos. Prédios modernos foram erguidos sobre o beicio. Em agosto ocorrerá o que os geólogos chamam de colapso kárstico, mas não em metros, e sim em quilômetros. O centro da cidade afundará em menos de 3 minutos. A segunda cidade é Cracóvia, na Polônia. Uma cidade antiga, com minas de sal sob o centro histórico. Turistas caminham ali sem imaginar quão fina é a camada de terra que sustenta os prédios. As minas foram exploradas por séculos. Os suportes estão velhos, sustentados mais por orações do que por engenharia. Em agosto, eles não resistirão. O colapso começará na Praça do Mercado e avançará como uma onda. A terceira cidade é Jakarta, na Indonésia. Uma megacidade com mais de 10 milhões de habitantes. Há anos ela afunda sob o próprio peso. A água subterrânea é extraída mais rápido do que pode ser reposta. Enormes vazios se formaram sob a cidade. Em agosto, um deles colapsará,
provocando uma reação em cadeia. Regiões inteiras desaparecerão em poucas horas. A quarta cidade é Nova Orleans, nos Estados Unidos. Construída abaixo do nível do mar, sustentada por diques e bombas. Mas abaixo dela há pântano, lama e água. A terra ali não é sólida, ela se move, respira. Em agosto, todas as estações de bombeamento falharão ao mesmo tempo. Não será furacão nem enchente, mas uma falha técnica, ou sabotagem. E o solo começará a ceder, engolindo ruas, casas e pessoas. A quinta cidade é Catânia, na Sicília, Itália. Aos pés do vulcão Etna. Um vulcão ativo, ao qual os moradores já se acostumaram. Acham que tudo é previsível. Mas em agosto acontecerá algo que não ocorre há milênios. Não uma erupção, mas o colapso da câmara magmática. A terra acima afundará, formando uma caldeira. Catânia ficará à beira dela, e começará a deslizar para dentro. Padre Damasceno escrevia com a mão tremendo. Padre, você tem certeza? Não pode ser um erro. Padre Nectário balançou a cabeça. Eu vi tudo com a mesma clareza com que vejo você agora. Imagens, sons, até cheiros. Vi pessoas correndo, gritando, caindo na terra que se abria. Vi mães com crianças no colo, idosos que não conseguiam escapar. Vi casas afundando como navios, não na água, mas na terra. É insuportável. Eu rezo todos os dias para que isso não se cumpra, mas todas as noites vejo a mesma coisa. Porque essas cidades, o que elas têm em comum? O pecado. O abade não entendeu. Todas as cidades pecam. Mas o monge explicou. Não é assim. Existem pecados individuais e pecados coletivos. E essas 5 cidades cometeram pecados que clamam aos céus. Samsung, tráfico humano. Um dos principais corredores de escravidão moderna passa por lá. Mulheres e crianças são vendidas como mercadoria. As autoridades sabem, e se calam. Cracóvia, paganismo moderno. A cidade se tornou um centro de ocultismo, satanismo e magia. Jovens adoram forças que não são Deus. Igrejas vazias. Templos ocultos lotados. Jacarta, ganância. A cidade devora a si mesma. Os ricos constroem arranha-céus, sugando a água sob os bairros pobres. Os pobres afundam na sujeira e no esgoto. Os ricos nadam no luxo. A desigualdade ultrapassou o limite que Deus tolera. Nova Orleans, depravação. Uma cidade que vende pecado como diversão. Luxúria, álcool e drogas foram transformados em culto. As pessoas vão lá não para encontrar Deus, mas o diabo. Catânia, o pecado da soberba. Uma cidade aos pés de um vulcão, como se estivesse desafiando a própria natureza e a Deus. As pessoas constroem casas nas encostas do Etna acreditando que controlam a força dos elementos. Mas isso é o auge da soberba, achar que o ser humano é mais forte do que Deus. O igúmeno Damasceno ficou em silêncio, digerindo tudo o que tinha ouvido. Depois perguntou, com a voz baixa: Padre, existe algo que possa ser feito? Dá para salvar essas cidades? O padre Nectário respondeu sem hesitar. Rezar. Apenas rezar. Se as pessoas se arrependerem, se voltarem para Deus, talvez o Senhor tenha misericórdia. Mas eu não vejo isso. Eu vejo que elas continuam pecando até o fim. E aqueles que saírem dessas cidades antes de agosto? Perguntou o igúmeno. Esses serão salvos. Deus sempre dá sinais e uma chance de partir àqueles que sabem escutar. Você está anotando minhas palavras agora. Essas palavras vão chegar a quem precisa. Alguns vão ouvir e sair. Outros vão ficar e vão morrer. Essa é a escolha de cada um. E os que não ouvirem, nem todos precisam ouvir. Existem pessoas cujo destino já está decidido. Existem aquelas que precisam permanecer até o fim. Não porque sejam piores, mas porque assim precisa ser. Deus sabe quem deve viver e quem deve partir. O igúmeno terminou de escrever e fez a última pergunta. Padre, e em que momento de agosto? Pelo menos há semanas. O monge fechou os olhos, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Entre os dias 10 e 20 de agosto, as 5 cidades vão desaparecer nesse intervalo. Não ao mesmo tempo, mas uma após a outra. O intervalo entre um colapso e outro será de 1 a 3 dias. A ordem é a mesma que eu disse. Primeiro Samsung, depois Cracóvia, Jacarta, Nova Orleans, por último, Catânia.
O igúmeno se levantou, fez uma reverência ao monge e saiu da cela. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar as anotações. No mesmo dia, ele escreveu 5 cartas para as embaixadas da Turquia, da Polônia, da Indonésia, dos Estados Unidos e da Itália, todas em Atenas. Cartas curtas, formais. Um aviso vindo de um monge ortodoxo do Monte Athos sobre uma possível catástrofe, com um pedido para que medidas fossem tomadas. 3 embaixadas não responderam nada. A polonesa enviou uma resposta educada, mas vazia. Obrigado pela preocupação, mas não vemos motivo para pânico. A americana encaminhou a carta ao FBI com a observação: possível ameaça. Pouco depois, o igúmeno Damasceno foi chamado para um interrogatório na sede do FBI em Atenas. 2 agentes. Ternos impecáveis, gravatas, rostos duros. O senhor escreveu uma carta sobre uma catástrofe em Nova Orleans. Explique. Não é uma ameaça, respondeu o igúmeno. É um aviso. Baseado em quê? Numa visão de um monge. Os agentes se entreolharam. Uma visão. Sim. No nosso mosteiro, há um monge que vê o futuro. Ele já previu várias catástrofes que depois se cumpriram. Dê exemplos. O igúmeno citou o terremoto da Turquia em 1999, o tsunami de 2004, Fukushima em 2011, a pandemia da Covid-19. Os agentes anotavam tudo. Os rostos continuavam frios. Provas. Existem registros no arquivo do mosteiro, cartas datadas, testemunhas. Eles disseram que iriam verificar e o liberaram. Depois disso, não houve mais notícias. O igúmeno voltou para o mosteiro, abatido. Padre, eles não acreditaram. Eu sabia, respondeu o Nectário com calma. As pessoas só acreditam quando acontece. Mas você fez o que podia. O resto está nas mãos de Deus. Fevereiro de 2024. Algumas semanas se passaram desde os contatos com as embaixadas. O padre Nectário continuava em sua cela, quase sem sair. Os irmãos estavam preocupados, o velho monge estava enfraquecendo visivelmente. Comia uma vez por dia um pedaço de pão e bebia apenas água. Dormia 2 ou 3 horas. O resto do tempo era oração. Os lábios se moviam sem parar, as mãos passavam continuamente pelas contas do rosário. Todos os dias o igúmeno ia visitá-lo. Padre, o senhor precisa descansar. Comer, o senhor está muito fraco. Mas Nectário respondia: não há tempo para descanso. Preciso rezar por essas cidades, pelas pessoas que vivem lá. Talvez, se eu rezar o suficiente, o Senhor tenha misericórdia. Mas o Senhor mesmo disse que não vê arrependimento, que a catástrofe é inevitável. Eu disse que não vejo, mas isso não significa que seja impossível. Enquanto há tempo, há esperança. Uma das principais regras da vida espiritual é nunca perder a esperança. O igúmeno se sentou ao lado dele e perguntou: Padre, me conte com mais detalhes como isso vai acontecer. Talvez, se entendermos o mecanismo, possamos convencer as autoridades a agir. O padre Nectário suspirou profundamente e começou. Samsung. Eu vejo uma manhã cedo. Pessoas indo trabalhar. Crianças indo para a escola. Um dia comum. Céu limpo, sol brilhando. De repente, a terra começa a tremer. Não forte, uma vibração leve. As pessoas param. Se olham, pensam, terremoto. Mas o tremor não aumenta. Pelo contrário, diminui. Elas dão de ombros e seguem suas vidas. Passa 1 minuto, talvez 2, e então a terra se abre bem no meio da avenida principal. Uma rachadura com uns 5 metros de largura e 20 de comprimento. De dentro vem um estrondo, um rugido, como se algo gigantesco estivesse desmoronando lá embaixo. As pessoas correm, gritam, mas a fenda cresce, fica mais larga, mais comprida. Em 10 segundos já tem 20 metros de largura e 100 de comprimento. Asfalto, casas, carros começam a deslizar para dentro. Devagar, no começo. Depois, cada vez mais rápido. As pessoas tentam correr, mas o chão sob os pés. Elas caem, rolam para baixo. Algumas se agarram a fios, árvores, qualquer coisa. Mas é inútil. A terra continua cedendo. Em 1 minuto, o buraco já tem 200 metros de diâmetro. Em 2, 500. Bairros inteiros desaparecem. Prédios desmoronam como castelos de cartas.
Quem está dentro nem entende o que está acontecendo. Simplesmente cai junto com as paredes, os móveis e toda a sua vida. Depois de 3 minutos, o buraco chega a 1 quilômetro de diâmetro. O centro de Sonsum deixa de existir. No lugar, uma cratera de 300 metros de profundidade, talvez mais. No fundo, apenas destroços, poeira, fumaça e silêncio. Só se ouvem gemidos dos feridos e gritos dos que ficaram na borda. Mas não há como salvar ninguém. A terra continua desmoronando, as bordas cedem. Em poucas horas, o buraco dobra de tamanho. Ao anoitecer, Sonsum já não existe mais como cidade. O igúmeno ouvia, arrepiado. Quantos vão morrer? Dezenas de milhares? 100.000. Eu não vejo números, disse o monge. Vejo apenas as imagens. Cracóvia. Vejo o entardecer. A praça do mercado cheia de turistas. Música tocando, cafés abertos, luzes acesas, tudo bonito, festivo. De repente, um estalo alto sob a praça, como um tiro. As pessoas se viram, tentam entender de onde veio o som. Então o chão no centro da praça começa a afundar. Primeiro, uns 10 centímetros. As pessoas se afastam, observam curiosas. Alguém pega o celular e começa a filmar. E então, toda a praça desaba de uma vez. Não aos poucos, mas inteira, como um elevador que despenca. As pessoas nem têm tempo de gritar. Elas simplesmente desaparecem sob a terra. A praça cai numa cavidade de cerca de 100 metros de profundidade. O impacto é fatal. Todos que estavam ali morrem instantaneamente. Mas isso é só o começo. O colapso provoca uma reação em cadeia. Minas antigas, ligadas por túneis, começam a ceder uma após a outra. O solo afunda em ondas, quarteirão por quarteirão. O centro histórico de Cracóvia, patrimônio da Unesco, desaparece sob a terra. Em 1 ou 2 horas, igrejas antigas, castelos, museus, tudo some. Quantos morrem? Milhares de turistas, há muitos nessa época. Mais os moradores. Eu vejo o número 5.000, mas pode ser mais. Jacarta. Vejo um dia quente, abafado. A cidade sufocando na poluição e no trânsito. Milhões de pessoas nas ruas, nos escritórios, nos shoppings. Em um bairro, a terra começa a afundar lentamente. Primeiro um prédio desce 1 metro. Depois 2. Os moradores saem correndo. Ficam na rua sem saber o que fazer. As autoridades enviam engenheiros. Eles analisam, balançam a cabeça. É perigoso, é preciso evacuar. A evacuação começa, mas devagar demais. Burocracia, autorizações, papéis. Passa 1 hora, 2, e o afundamento acelera. Os prédios começam a descer mais rápido, 1 metro por minuto, depois 2, depois 5. As pessoas correm, pegam crianças, o que conseguem carregar. Mas o chão afunda mais rápido do que elas conseguem correr. Um quarteirão inteiro desaparece em 10 minutos. Depois o seguinte. Depois outro. Buracos surgem em diferentes partes da cidade. O pânico é geral. Milhões tentam fugir, as estradas travam, o transporte para. As pessoas abandonam carros, correm a pé, mas não há para onde ir. Os buracos estão por toda parte. Ao fim do dia, a parte central de Jacarta, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, simplesmente deixa de existir. Quantos mortos? Centenas de milhares. Será a maior catástrofe do século XXI. Em número de vítimas, pior do que qualquer terremoto ou tsunami. Nova Orleans. Vejo a noite. A cidade dorme. Luzes acesas, bares funcionando, jazz tocando. Uma noite comum em Nova Orleans. De repente, todas as estações de bombeamento param ao mesmo tempo. Todas. A eletricidade continua, mas as bombas não funcionam. Técnicos correm para verificar, não entendem nada. Os sistemas estão intactos, mas não ligam. Passa 1 hora, e a água começa a subir. Primeiro, quase imperceptível. Porões alagam, ruas ficam molhadas. As pessoas não entram em pânico, estão acostumadas. Mas a água sobe mais rápido do que o normal. Mais 2 horas, e a água já chega aos joelhos. As pessoas começam a evacuar. E então começa aquilo que ninguém esperava, a terra encharcada começa a perder consistência.
A turfa, o lodo, o pântano onde a cidade foi construída deixam de ser firme e se transformam numa espécie de areia movediça. As casas começam a afundar e a desaparecer, não na água, mas na própria terra. Como se fossem feitas de cera, derretem. As paredes se deformam, os telhados desabam. As pessoas lá dentro tentam escapar, mas as portas travam, as janelas já estão abaixo do nível do solo encharcado. Elas morrem dentro de suas próprias casas, não apenas na água, mas numa mistura pesada de terra e lama. Ao amanhecer, grande parte de Nova Orleans já está sob a terra. Só os telhados dos prédios mais altos ainda aparecem, e mesmo assim, afundam lentamente. Quantos vão morrer? Dezenas de milhares. A cidade é grande, muitos conseguirão sair a tempo. O problema são os que ficam. Para esses, não há mais saída. As estradas estão alagadas, destruídas. A evacuação se torna impossível. Catania. Vejo o entardecer. A cidade iluminada é linda. Turistas passeiam pela orla, tiram fotos. Ao longe, o Etna solta fumaça, como sempre. Um cenário bonito, quase romântico. E então a terra começa a tremer. Primeiro de leve, como um tremor comum. Os moradores estão acostumados. Mas o tremor não para. Ele aumenta. Em menos de um minuto, vira um forte abalo. As pessoas saem correndo de casas, cafés, restaurantes, se aglomeram nas ruas e olham para o Etna. Pensam, vai entrar em erupção. Mas o vulcão permanece silencioso. A fumaça está lá, nada fora do normal. Então de onde vêm os tremores? Nesse momento, o solo sob o vulcão começa a ceder. A câmara magmática, uma imensa cavidade cheia de lava incandescente, entra em colapso. O vulcão não entra em erupção, ele afunda em si mesmo. Forma-se uma caldeira, um buraco gigantesco, com quilômetros de diâmetro. Catania fica na encosta, a poucos quilômetros do topo, quando a caldeira se abre. A terra ao redor começa a deslizar para o centro, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. A cidade inteira escorrega para o abismo, como neve caindo de um telhado. Casas, ruas, pessoas, tudo se move em direção ao buraco de fogo. As pessoas correm, tentam subir a encosta, mas o chão sob seus pés se move mais rápido. É como correr numa esteira, você corre, corre, mas a esteira te leva direto para o fogo. Em uma hora, Catania deixa de existir. Parte da cidade cai dentro da caldeira, direto na lava incandescente. Outra parte é soterrada por deslizamentos de terra e pedra. Quantos morrem? Todos os que não conseguiram ir embora. A cidade tem mais de 300 mil habitantes, sem contar os turistas. Se pelo menos metade ficar, estamos falando de 150, talvez 200 mil mortos. O igúmeno Damasceno estava pálido, com as mãos trêmulas. Padre, isso é terrível. Não há nada que possa ser feito. E o monge respondeu: ir embora. Todos que vivem nessas cidades precisam sair antes de agosto. Mas eles não vão. A maioria não vai acreditar. Vão dizer, mais um louco, mais um falso profeta. E mesmo os que acreditarem, muitas vezes não conseguirão largar tudo e partir. Trabalho, família, dinheiro. As pessoas raramente abandonam suas vidas por causa das palavras de um monge. Só alguns poucos irão embora, e esses serão salvos. O Senhor sempre dá uma chance, sempre envia um sinal. Quem escuta, se salva. Março de 2024. O igúmeno Damasceno decidiu agir de outra forma. Se as autoridades não escutam, então era preciso falar direto com o povo. Ele pediu ao monge responsável pelo site do mosteiro que publicasse o aviso do Padre Nectário. O texto era curto, sem detalhes. Monge do Monte Athos. Nectário alerta sobre possíveis catástrofes em 5 cidades. Em agosto de 2026, Samsun, Turquia, Cracóvia, Polônia, Jacarta, Indonésia, Nova Orleans, Estados Unidos e Catania, Itália. Recomenda-se evitar viagens a essas cidades nesse período ou considerar uma evacuação temporária. A publicação quase não chamou atenção. O site do mosteiro é lido basicamente por peregrinos, alguns milhares por mês. Talvez algumas centenas tenham visto o aviso. Nenhum alarde. Então o igúmeno procurou um jornalista conhecido, um blogueiro ortodoxo com dezenas de milhares de seguidores.
Ele topou e publicou o material com o título Monge do Atos prevê o colapso de 5 cidades. Postou no blog e nas redes sociais. A reação foi inesperada. Em menos de 24 horas, mais de 100.000 pessoas leram o texto. Os comentários se dividiram. Metade dizia que era bobagem, mais um fim do mundo que nunca aconteceria. A outra metade levou a sério. Começaram os compartilhamentos, traduções para inglês, turco, polonês, indonésio, italiano. O texto se espalhou pela internet. Em uma semana, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro já sabiam da profecia do Padre Nectário. A mídia turca publicou desmentidos. As autoridades de Samsun afirmaram que não havia perigo. A cidade estaria sobre solo firme, e estudos não indicavam risco de colapso. As autoridades polonesas ficaram em silêncio. Em Cracóvia, reagiram com calma. A cidade já é cheia de lendas e misticismo. Mais uma história, menos uma. Qual a diferença? Na Indonésia, o governo também negou, mas com menos convicção. O problema do afundamento de Jakarta é conhecido há anos. A cidade realmente está descendo, isso é fato. A questão é a velocidade. As autoridades diziam que o processo era lento e controlado. O monge afirmava que, em agosto, tudo sairia do controle. Em quem acreditar? Nos Estados Unidos, a reação foi dura. O FBI divulgou um aviso. Espalhar informações falsas sobre catástrofes é crime. O blogueiro foi chamado para uma conversa na embaixada americana em Moscou. O aviso foi direto: apague a publicação ou haverá consequências. Ele apagou, mas já era tarde. A internet não esquece. Cópias já estavam em milhares de sites, fóruns e grupos. O alerta do Padre Nectário se tornou viral. Na Itália, a reação foi diferente. O prefeito de Catania deu entrevista, chamando a profecia de provocação contra o turismo. Catania vive do turismo. Se as pessoas pararem de visitar a cidade, ela morre economicamente. E, segundo ele, a profecia do monge poderia ser um golpe ainda pior do que o próprio desastre. Mesmo assim, começou um êxodo discreto, pequeno, quase invisível nas estatísticas, mas real. De Samsun, algumas centenas de famílias foram embora. De Cracóvia, algumas dezenas. De Jakarta, alguns milhares, embora ali as pessoas já estejam acostumadas a sair, pois a cidade afunda há anos. De Nova Orleans, apenas algumas famílias, em geral, quem já planejava se mudar. De Catania, quase ninguém. Os moradores estão acostumados com o vulcão e com terremotos. Um monge do Atos não os assustava. Abril de 2024. O Padre Nectário enfraquecia a cada dia. Quase não saía da cama. Comia com dificuldade, 2 colheres de mingau e 1 gole de água. O igúmeno Damasceno o visitava diariamente. Padre, talvez seja melhor chamar um médico. Não. Meu tempo está chegando. Médico não vai ajudar. O que o senhor tem? Apenas velhice. 83 anos. O corpo está gasto. A alma já está pronta para partir, mas o corpo ainda resiste. Deus me dá tempo para concluir o que preciso. Concluir o quê? Rezar por essas cidades. Pelas pessoas. Talvez, se eu rezar até o último suspiro, o Senhor tenha misericórdia. Mas o Senhor mesmo disse que a catástrofe é inevitável. Eu vejo. Mas até o último instante existe esperança. Enquanto o homem vive, pode se arrepender. Enquanto a cidade está de pé, pode mudar. A oração pode alterar o futuro. Você sabe disso. O igúmeno assentiu. Sei, padre. Mas se o futuro pode mudar, então suas visões não são absolutas. Talvez essas cidades não afundem. Elas vão afundar. Vejo isso com clareza demais. Mas mesmo assim é preciso rezar. Não para que não aconteça, mas para que menos pessoas morram. Para que alguns escutem e partam. Para que pelo menos poucos sejam salvos. Quantos morrerão se ninguém for embora? Mais de 500 mil somando as 5 cidades. Se alguns forem embora, será menos. Quantos exatamente? Depende de quantos acreditarem. O igúmeno ficou em silêncio. Depois perguntou: Padre, por que Deus permite isso? Porque morrem inocentes, crianças, idosos? Não há inocentes. Todos pecam. As crianças respondem pelos pecados dos pais. Essa é a lei do mundo espiritual.
Se os pais pecam, os filhos sofrem. É duro, mas é justo. Justo. Como isso pode ser justo? É justo porque dá aos pais a chance de despertar. Quando os filhos sofrem, alguns pais acordam, percebem que vivem errado e mudam. Nem sempre, mas acontece. E os que não mudam, recebem o que lhes cabe. Padre, essa lógica é muito cruel. O mundo é cruel. Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele dá uma chance a todos. Alguns aproveitam, outros não. Essas 5 cidades receberam um aviso. Minhas palavras chegaram até elas pela internet. Agora a escolha é delas, escutar ou não. Maio de 2024. A profecia do Padre Nectário continuava se espalhando. Tabloides, sites religiosos, blogs conspiratórios falavam do assunto. Surgiram vídeos discutindo se tudo aquilo era possível. Surgiram céticos analisando a geologia de cada cidade. Sonsum realmente fica sobre rochas cársticas, há cavidades comprovadas. Um colapso teórico é possível, mas a chance é baixa. Cracóvia, minas de sal sob a cidade, fato conhecido. As minas são reforçadas e monitoradas. Um desabamento é possível, mas improvável. Jacarta afunda, isso não é segredo. A velocidade é de mais de 1 metro por ano. Um colapso em um único dia, segundo geólogos, seria impossível. Nova Orleans fica abaixo do nível do mar. Sobre pântano, o afundamento é constante. Mas para um colapso total, todas as bombas teriam que falhar ao mesmo tempo, algo pouco provável. O Etna é ativo, e o colapso da câmara magmática é um cenário conhecido. Acontece uma vez a cada dezenas de milhares de anos. Conclusão dos céticos: a profecia é teoricamente possível, mas extremamente improvável. E a chance de todas as 5 catástrofes ocorrerem no mesmo mês é quase zero. Mas também havia os que acreditavam. Pessoas religiosas, aqueles que conheciam antigas previsões de Nectário. Eles começaram a arrecadar dinheiro para evacuar famílias das cidades em risco. Criaram um fundo de ajuda e, em um mês, arrecadaram cerca de $50.000. Não era muito, mas suficiente para ajudar algumas dezenas de famílias. A demanda foi maior. Mais de 200 famílias de Sonsum, Cracóvia, Jacarta, Nova Orleans e Catania se inscreveram. O dinheiro não dava para todos. O fundo priorizou famílias numerosas e pobres. 30 famílias de Sonsum se mudaram para outras cidades da Turquia. 10 de Cracóvia foram para Varsóvia. 20 de Jacarta foram para outras ilhas da Indonésia. Os demais ficaram. O dinheiro acabou. Junho de 2024. O Padre Nectário estava morrendo. Os monges se reuniram em sua cela, o igúmeno Damasceno e alguns irmãos idosos que o conheciam há décadas. O monge estava deitado, respirando com dificuldade, com um som pesado no peito. Os olhos fechados, os lábios se movendo em oração. O igúmeno se inclinou. Padre, o Senhor me ouve. O monge abriu os olhos, olhou para ele e respondeu: Ouço. O que você quer dizer? O igúmeno começou a falar. Antes de partir, reza por essas cidades, pelas pessoas, pelo mundo inteiro. O tempo que vem aí é pesado, e não só para 5 cidades, mas para todos nós. O que você vê depois de agosto de 2026? O Padre Nectário ficou em silêncio por alguns instantes, fechou os olhos e disse: Eu vejo fogo. Muito fogo. Guerras, desastres, doenças. O mundo entra num período de grandes provações. Essas 5 cidades são só o começo. Quanto tempo isso vai durar? Anos, talvez décadas, depende de como as pessoas vão se comportar. Se arrependerem e voltarem para Deus, as provações vão ser encurtadas. Se não, tudo vai piorar. E o que devemos fazer? Perguntou o abade. Rezar, jejuar, ajudar o próximo, guardar a fé e não ter medo. O Senhor está conosco. O Padre Nectário fechou os olhos e não os abriu mais. A respiração foi ficando cada vez mais fraca, mais lenta. Os irmãos começaram a rezar. 1 hora depois, a respiração cessou. Ele morreu em silêncio, com paz, como alguém que adormece depois de um dia muito longo. Foi enterrado no cemitério do mosteiro, ao lado dos outros monges. Sobre o túmulo, apenas uma cruz simples de madeira e uma plaquinha. E era o monge Nectário, de 1941 a 2024. Que Deus lhe conceda o reino dos céus.
O abade Damasceno ficou parado diante da sepultura, pensando. A profecia ficou. 5 cidades. Agosto de 2026. 2 anos até a catástrofe. Será que as pessoas vão conseguir ouvir? Será que vão conseguir se salvar? Julho de 2024. Um mês após a morte do padre Nectário, a história ganhou um novo impacto. Um sismólogo italiano, professor da Universidade de Catânia, publicou um artigo no qual admitia: o colapso da câmara magmática sob o Etna é teoricamente possível. Pouco provável, mas possível. O artigo causou pânico em Catânia. As autoridades tentaram acalmar a população, mas já era tarde. As pessoas começaram a ir embora. Primeiro, dezenas. Depois, centenas. Ao final do mês, mais de 5.000 pessoas já tinham deixado Catânia. As autoridades da Turquia também ficaram em alerta, realizaram estudos na região de Samsun. Os resultados foram classificados, mas boatos vazaram, grandes cavidades foram encontradas sob a cidade, e colapsos do solo seriam possíveis. O governo começou a reforçar o terreno, injetando concreto nos vazios subterrâneos. O trabalho era lento e caro. Até agosto de 2026, não daria tempo de reforçar a cidade inteira. Na Polônia, o governo mandou verificar as minas subterrâneas sob Cracóvia. Oficialmente, tudo estava em condições aceitáveis, sem perigo. Extraoficialmente, em algumas minas os suportes estavam apodrecidos e precisavam de substituição urgente. As obras começaram, mas também não terminariam antes de agosto de 2026. Na Indonésia, o governo anunciou um programa de reassentamento de moradores de Jakarta. Oficialmente, por causa do afundamento da cidade. Extraoficialmente, por causa da profecia do Moji. O plano previa retirar 1 milhão de pessoas em 2 anos. Um plano grandioso, mas pouco realista. As autoridades dos Estados Unidos não fizeram nada e não comentaram oficialmente o assunto. Nova Orleans continuava vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Agosto de 2024. Um ano havia se passado desde que o abade anotara pela primeira vez as palavras de Nectário. Ele fazia as contas de quantas pessoas tinham ido embora. Samsun, cerca de 10.000. Cracóvia, cerca de 2.000. Jakarta, cerca de 50.000. Embora lá o fluxo fosse constante, difícil saber quantos saíram por causa da profecia. Nova Orleans, menos de 1.000. Catânia, cerca de 7.000. No total, aproximadamente 70.000 pessoas. Se a profecia se cumprisse e os que ficaram morressem, ainda assim seriam centenas de milhares. Mas 70.000 salvos. Também era muita gente. O abade rezava todos os dias para que nada daquilo se realizasse, mas no fundo sabia. As chances eram pequenas. Todas as profecias anteriores tinham se cumprido. Porque dessa vez seria diferente. Setembro de 2024. Em Samsun, ocorreu um pequeno colapso do solo. Cerca de 5 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade. Ninguém se feriu. A cratera surgiu num terreno vazio, mas foi o suficiente para espalhar ainda mais o pânico. A cidade começou a esvaziar. Só em setembro, mais de 20.000 pessoas foram embora. As autoridades afirmavam que era um caso isolado, sem relação com as cavidades subterrâneas. Não adiantou. As pessoas não acreditaram. Até o fim do ano, a população de Samsun diminuiu em 50.000 habitantes. Outubro de 2024. Em Cracóvia, uma mina antiga desabou, pequena. Não era ponto turístico. O colapso aconteceu bem abaixo da superfície. Quase nada foi percebido em cima, apenas uma leve tremida por alguns segundos. Mas a notícia se espalhou rapidamente. E o pânico aumentou ainda mais. De Cracóvia começaram a ir embora não só os moradores, mas também os turistas. A temporada foi um desastre, hotéis pela metade, restaurantes fechando, a economia da cidade entrando em colapso, autoridades em desespero. A profecia do monge estava matando a cidade mais rápido do que qualquer crise econômica. Novembro de 2024. Em Jakarta, 3 afundamentos aconteceram no mesmo dia, pequenos, de 10 a 15 metros. Um deles engoliu uma casa inteira. Uma família de 5 pessoas morreu. O pânico se espalhou. As pessoas abandonavam suas casas e iam embora sem rumo, para onde desce. O governo decretou o estado de emergência,
Enviou tropas, tentou controlar a situação. Mas era impossível conter a evacuação em massa. Só em novembro, mais de 200 mil pessoas deixaram Jacarta. Dezembro de 2024. Em Nova Orleans, uma estação de bombeamento parou por causa de uma falha técnica. Consertaram em 2 dias, mas os boatos começaram. O monge previu a falha das bombas. Começou. As pessoas começaram a ir embora. Primeiro poucas, alguns milhares. Mas ali foi o começo. Janeiro de 2025. Em Catânia, registraram aumento da atividade do Etna. O vulcão soltava mais fumaça que o normal. Pequenos tremores foram sentidos. Os vulcanólogos tranquilizavam. Diziam que era normal, que o Etna é sempre ativo. Mas os moradores lembravam da profecia e começaram a sair em massa. Em janeiro, mais de 30 mil pessoas deixaram Catânia. A cidade esvaziava diante dos olhos. Fevereiro de 2025. O abade Damasquim estava sentado em sua cela, fazendo as contas. Em 1 ano e meio, mais de 400 mil pessoas haviam deixado 5 cidades. Muito, mas ainda pouco. Nessas cidades vivem mais de 15 milhões de pessoas no total. Mesmo que mais 400 mil saiam até agosto de 2026, ainda restariam mais de 14 milhões. E se a profecia se cumprir, morrerão centenas de milhares, talvez milhões. O que mais poderia ser feito? O abade escreveu cartas para todos os grandes meios de comunicação, para a ONU, para os governos dos 5 países. Implorou que tomassem medidas, que evacuassem as pessoas ao menos em agosto. Mas a maioria das cartas ficou sem resposta. Alguns veículos publicaram algo, mas não houve repercussão. O tema esfriou. As pessoas estavam cansadas de fins do mundo. Todo ano alguém prevê alguma coisa, e nada acontece. Porque esse monge estaria certo. Em março de 2025, a ONU publicou um relatório sobre a situação das 5 cidades. Reconheceu que a geologia de Samsun, Cracóvia, Jacarta, Nova Orleans e Catânia era realmente complexa e que riscos existiam. Mas afirmou que a probabilidade de todas as 5 sofrerem um desastre ao mesmo tempo, dentro de um único mês, era extremamente baixa. O relatório recomendava reforçar o monitoramento e realizar estudos adicionais, mas não falava em evacuação. O abade Damasquim leu aquelas linhas e chorou. Eles não acreditam. Eles não escutam. Senhor, o que mais eu posso fazer? Abril de 2025. O abade decidiu fazer uma última tentativa. Organizou uma peregrinação ao Monte Athos, convidou jornalistas, blogueiros e sacerdotes de vários países, levou todos até o túmulo do Padre Nectário. Contou a história do monge, mostrou gravações, documentos, testemunhos, implorou que divulgassem e alertassem as pessoas. Os jornalistas gravaram, prometeram publicar, e publicaram. As matérias saíram em dezenas de veículos e em centenas de sites. Os vídeos alcançaram milhões de visualizações, mas o efeito foi o oposto. Quanto mais se falava da profecia, menos as pessoas acreditavam. Barulho demais, histeria demais. As pessoas se cansaram e passaram a ver tudo como autopromoção, como tentativa de chamar atenção. O monge morreu, o túmulo virou ponto turístico, e a profecia virou meme. Maio de 2025. As pessoas continuavam saindo das 5 cidades, mas num ritmo muito menor. A calma voltou. As autoridades convenceram a maioria de que não havia perigo. A vida seguiu como antes, cafés abertos, escolas funcionando, fábricas produzindo. A profecia foi esquecida e virou apenas uma história assustadora para contar à noite. O abade entendeu que havia perdido. Fez tudo o que pôde, mas não foi suficiente. As pessoas não querem ouvir. É mais fácil viver na ilusão de segurança do que encarar a ameaça. Só restava rezar e esperar. Agosto se aproximava. Junho de 2025, 3 meses até a catástrofe. Em Samsun, as autoridades anunciaram que o reforço do solo estava concluído e que a cidade estava segura. Os que haviam ido embora começaram a voltar. Imóveis ficaram baratos, apartamentos eram comprados pela metade do preço. No fim de junho, a população quase voltou ao normal. Em Cracóvia, o governo organizou uma visita para jornalistas às minas de sal. Mostraram galerias reforçadas, novos suportes, sistemas modernos de monitoramento. Convenceram a todos de que não havia ameaça.
Os turistas voltaram, os hotéis encheram de novo. Jacarta. O programa de realocação fracassou. De 1 milhão previsto, só 100 mil foram realocados. Os outros não quiseram ou não puderam sair. A cidade continuava afundando, mas devagar. As pessoas se acostumaram e decidiram que o monge estava errado. Nova Orleans. As estações de bombeamento funcionavam perfeitamente. As autoridades declararam que a cidade nunca esteve tão protegida. Os moradores acreditaram. Carnavais, festivais, turismo, a vida seguia. Em Catânia, o Etna se acalmou. Quase não havia fumaça, nem tremores. Os vulcanólogos disseram que o vulcão havia entrado numa fase estável e que não havia perigo. Os que tinham ido embora começaram a voltar. O abade Damasquim assistia às notícias e não acreditava. Eles estavam voltando para cidades que deveriam desaparecer em 2 meses. Por que não acreditam? Porque não querem acreditar ou porque não têm para onde ir. Julho de 2025, 2 meses até a catástrofe. Todos os dias, o abade rezava diante do túmulo do padre Nectário. Senhor, se for possível, cancela esta sentença. Poupa essas cidades e essas pessoas. Elas são cegas, surdas, tem misericórdia. Mas, no fundo do coração, ele sabia, não era que Deus não escutasse. As pessoas é que não querem ouvir Deus. Elas escolheram o conforto no lugar da verdade, e agora vão pagar o preço. Agosto de 2025, exatamente 1 ano antes da catástrofe. O abade gravou seu último aviso em vídeo, com calma, sem desespero. Eu sou o abade do mosteiro de São Paulo, no Monte Athos. Há 1 ano, nosso monge, o padre Nectário, disse que em agosto de 2026 5 cidades afundariam: Samsun, Cracóvia, Jacarta, Nova Orleans e Catânia. Todas as profecias anteriores dele se cumpriram. Vocês têm 1 ano. Eu peço, se você mora em uma dessas cidades, vá embora. Salve a si mesmo e seus familiares. Não espere o último momento. O vídeo teve dezenas de milhares de visualizações, mas os comentários eram agressivos. Chega de assustar as pessoas. Nada vai acontecer. Estamos cansados dessas profecias. Setembro de 2025. Faltavam 11 meses para a catástrofe. Nada de especial acontecia. A vida seguia normalmente, escolas abertas, fábricas funcionando, lojas vendendo. O abade parou de publicar avisos. Entendeu que era inútil. Só restava rezar e esperar. Outubro, novembro e dezembro passaram tranquilos. O ano novo foi celebrado como sempre. Janeiro de 2026, 7 meses até a catástrofe. Em Samsun, a vida fervilhava, novos bairros estavam sendo construídos. A população já passava de 600 mil. Em Cracóvia, havia turistas até no inverno. As minas funcionavam todos os dias. Em Jacarta, engarrafamentos, fumaça, calor, 10 milhões de pessoas vivendo sem pensar em afundamentos. Em Nova Orleans, os preparativos para o Mardi Gras estavam a todo vapor. Turistas já chegavam. Em Catânia, o Etna dormia. Tudo parecia calmo. E apenas no Monte Athos, o abade olhava o calendário. Agosto. Faltavam 7 meses. Senhor, tem misericórdia. O igúmeno recebeu uma carta anônima vinda de Samsun. Dentro, havia uma foto de uma rachadura no chão, longa, sinuosa, com cerca de 15 centímetros de largura, e um bilhete. Padre igúmeno, essa rachadura surgiu anteontem no centro de Samsun. As autoridades taparam com asfalto e disseram, não é nada grave. Mas no dia seguinte, a rachadura apareceu de novo. Eu estou com medo. Tenho 3 filhos. O que eu faço? O igúmeno olhou para a foto e entendeu. Tinha começado. A terra estava dando sinais. Ele escreveu de volta. Vá embora imediatamente. Não espere até agosto. Pegue seus filhos e saia daí. Enviou a carta, mas não sabia se ela chegaria ao destino. 1 semana depois, chegou uma segunda carta, desta vez, de Cracóvia. Padre igúmeno, eu trabalho como guia turístico nas minas de sal. Ontem, durante uma visita, ouvi um estalo, como um tiro. Parei o grupo, o estalo se repetiu. Tirei os turistas de lá e chamei os engenheiros. Eles disseram, é madeira ressecando, os suportes são antigos. Mas eu trabalho aqui há 20 anos e nunca ouvi algo assim.
Eu acredito na profecia. O que devo fazer? O igúmeno respondeu da mesma forma. Saia da cidade. A vida vale mais do que qualquer trabalho. Março de 2026. As cartas começaram a chegar toda semana, vindas das 5 cidades. Sons estranhos sob a terra, rachaduras, afundamentos do tamanho de um balde, que as autoridades rapidamente cobriam e depois se calavam. Para todos, o igúmeno dava a mesma resposta. Vão embora. Mas as pessoas hesitavam. E se o monge estivesse errado? E se nada acontecesse? Abandonar casa, trabalho, para depois descobrir que foi tudo em vão? O igúmeno não podia dar garantias. Sim, previsões anteriores tinham se cumprido. Mas isso não significava que essa também se cumpriria. Ele podia estar errado nas datas, talvez fosse mais cedo, talvez mais tarde, talvez nem acontecesse. O igúmeno rezava. Senhor, dá um sinal. Se isso for mentira, mostra. Se for verdade, dá às pessoas sabedoria para ouvir. E o sinal veio. Abril de 2026. Em Jacarta, aconteceu o maior afundamento até então. 50 metros de diâmetro, 20 de profundidade. Engoliu 2 casas e parte de uma rua. 11 pessoas morreram. As autoridades decretaram estado de emergência e iniciaram a evacuação dos bairros vizinhos. Geólogos reconheceram oficialmente. Sob a cidade havia grandes vazios causados pela extração excessiva de água subterrânea. Novos afundamentos continuariam acontecendo. Foi recomendada a realocação das áreas centrais. Aquilo era uma confirmação. O monge estava certo. Ao ver a notícia, o igúmeno chorou, não de alegria, mas de dor. Quantos ainda precisariam morrer para que os outros acreditassem? A notícia se espalhou. A profecia voltou a ser o assunto número 1. E os governos das outras 4 cidades começaram a tentar acalmar a população. Samsun, está tudo sob controle. O solo foi reforçado. Cracóvia, as minas estão seguras. Monitoramento 24 horas. Nova Orleans, as bombas estão funcionando. Catônia, o vulcão está tranquilo. Mas as pessoas já não acreditavam apenas em palavras. Começou um novo êxodo. Em abril, saíram de Samsun 50 mil pessoas, de Cracóvia, 20 mil, de Jacarta, 300 mil, de Nova Orleans, 10 mil, de Catânia, 40 mil. Maio de 2026. Faltavam 3 meses para a catástrofe. O êxodo aumentava. Casas eram vendidas a preço de banana, empregos eram abandonados. As estradas para fora das cidades travavam, estações lotadas, aeroportos no limite. As autoridades tentavam conter o pânico, ameaçavam punições, mas não adiantava. As pessoas tinham visto o que aconteceu em Jacarta e não queriam arriscar. O igúmeno rezava. Senhor, que eles consigam sair a tempo. Que as cidades esvaziem antes de agosto. Que, quando a terra se abrir, não haja ninguém lá. Mas as cidades não esvaziavam. Dezenas de milhares iam embora, mas centenas de milhares ficavam. Alguns não tinham para onde ir. Outros não tinham dinheiro. Alguns não acreditavam até o fim. E outros deixavam para o último momento. Junho de 2026. Faltavam 2 meses para a catástrofe. Em Samsun, surgiu uma nova rachadura, atravessando toda a Avenida Central. As autoridades taparam, mas no dia seguinte ela reapareceu, ainda mais larga. Geólogos analisaram a falha, mantiveram os resultados em sigilo, mas rumores vazaram. Sob a cidade havia um vazio com cerca de 1 quilômetro de diâmetro. O solo estava sustentado por uma crosta fina e podia ceder a qualquer momento. O pânico se tornou total. De Samsun, saiu todo mundo que podia. Em junho, mais de 200 mil pessoas foram embora. A cidade ficou pela metade. Ficaram os mais pobres, os idosos e aqueles que não tinham para onde ir. Em Cracóvia, um suporte desabou dentro da mina. A área era pequena, mas a notícia explodiu o medo. As minas foram fechadas para visitas, e a cidade perdeu sua principal fonte de renda. Turistas pararam de ir, moradores começaram a sair. Em junho, 50 mil deixaram a cidade. Em Jacarta, os afundamentos continuaram, mais 3 em um único mês. A evacuação acelerou. O governo liberou recursos para reassentamento. Em junho, mais de 500 mil pessoas foram embora.
Em Nova Orleans, uma estação de bombeamento falhou novamente. Foi consertada rápido, mas o medo cresceu. As pessoas lembravam das palavras, todas as bombas vão falhar ao mesmo tempo, e começaram a sair. Em junho, 30.000 foram embora. Em Catânia, o Etna despertou. Não foi erupção, apenas mais fumaça e pequenos tremores. Vulcanólogos tentavam acalmar. Mas os moradores lembravam da profecia sobre o colapso da Câmara e saíam em massa. Em junho, 100.000 deixaram a cidade. O igúmeno fazia as contas. Já tinham ido embora mais de 1 milhão. Era muito, mas ainda insuficiente. Milhões continuavam nas cidades. Julho de 2026. Um mês antes da catástrofe. O último mês. O igúmeno declarou oração contínua. Os irmãos rezavam em turnos, dia e noite. Em Samsun, a rachadura chegou a 1 metro de largura. Geólogos disseram, o colapso era inevitável. A única dúvida era quando. As autoridades iniciaram evacuação obrigatória do centro. Em julho, mais 100.000 saíram. Restavam menos de 300.000. Em Cracóvia, os suportes desabavam um após o outro. Engenheiros trabalhavam sem dormir, mas não davam conta. Eram milhares de estruturas. Não chegariam até agosto. O governo iniciou a evacuação das áreas sobre as minas mais antigas. Em julho, mais 70.000 saíram. Restavam menos de 500.000. Em Jacarta, os afundamentos se tornaram diários. A cidade virava um chão furado. A evacuação continuava, mas não alcançava todos. Em julho, mais 700.000 foram embora. Restavam mais de 8 milhões. Em Nova Orleans, mais 2 estações falharam. Ambas foram consertadas, mas o medo só crescia. As autoridades diziam que os sistemas eram independentes, mas ninguém acreditava. Em julho, mais 50.000 saíram. Restavam cerca de 300.000. Em Catânia, a fumaça aumentava, os tremores também. Vulcanólogos começaram a falar em erupção. O governo anunciou evacuação de bairros inteiros. Em julho, mais 150.000 foram embora. Restavam menos de 100.000. O igúmeno olhava os números. Mais de 2 milhões tinham ido embora. Cerca de 10 milhões ainda estavam lá. 10 milhões de vidas em risco. 1º de agosto de 2026. Faltavam 19 dias para a catástrofe. O padre Nectário dizia, entre 10 e 20 de agosto. O igúmeno anunciou jejum rigoroso, 1 vez por dia, pão e água. O resto, oração. Em Samsun, a rachadura chegou a 2 metros de largura. A área foi isolada. Geólogos estavam de plantão 24 horas, esperando o colapso a qualquer minuto. Na primeira semana de agosto, mais 50.000 foram embora. Restavam 250.000. Em Cracóvia, os suportes já desabavam às dezenas. As minas foram totalmente fechadas. As autoridades imploravam para que as pessoas saíssem. Em 1 semana, mais 30.000 foram embora. Restavam cerca de 470.000 roteiro em português do Brasil, adaptado, natural e emocional. Em Jacarta, os afundamentos começaram a ficar cada vez maiores, já chegavam a 20, 30 metros. Um deles engoliu um bairro inteiro. Mais de 100 pessoas morreram. A evacuação virou fuga desesperada. Só na primeira semana de agosto, mais 1 milhão foi embora. Ainda restavam cerca de 7 milhões de pessoas na cidade. Em Nova Orleans, 3 estações de bombeamento falharam ao mesmo tempo. Foram consertadas rapidamente, mas aquilo soou como um aviso. As autoridades iniciaram uma evacuação forçada. Em 1 semana, 70.000 pessoas deixaram a cidade. Ficaram cerca de 230.000. Em Catânia, o Etna, de repente, ficou em silêncio. A fumaça desapareceu, os tremores cessaram. Um silêncio absoluto. Os vulcanólogos não entendiam e diziam, isso é a calmaria antes da tempestade. As autoridades reforçaram a evacuação. Em 1 semana, mais 30.000 foram embora. Restavam cerca de 70.000. 9 de agosto de 2026, o último dia antes do início do período. O abade não dormiu a noite inteira. Rezava ajoelhado no túmulo do padre Nectário. Meu pai, me ajude. Reze comigo. Talvez juntos consigamos afastar isso. O amanhecer do dia 10 de agosto ele recebeu de joelhos. Os monges se reuniram na igreja.
Começou uma liturgia ininterrupta, oração pelos vivos e pelos mortos, por todos que estavam em perigo. 10 de agosto. Samsun, Turquia. Manhã, 7h20. A cidade quase vazia. Poucas pessoas e poucos carros nas ruas. Os que ficaram eram, em sua maioria, militares, equipes de resgate e jornalistas. Todos aguardavam. Nos monitores do serviço geológico, tudo parecia estável. A terra estava calma. Talvez o monge tivesse se enganado. 7h30, uma leve vibração. Os instrumentos registram. Magnitude de apenas 1 grau, quase imperceptível. Os geólogos ficaram tensos. 7h35, a vibração aumenta para 2 graus. As pessoas nas ruas param, se olham, sentem algo estranho. 7h40, tudo silencia de repente. Um silêncio absoluto. Os geólogos respiram aliviados, falso alarme. Mas às 7h42, um estrondo, como uma explosão. A terra treme com força. 4 graus. Na avenida principal, surge uma rachadura, fina no começo, mas em segundos se abre para 1 metro, depois 2, 5, 10. O asfalto estala e se rasga. O chão se abre. Pessoas correm, gritam. Os geólogos berram nos rádios. Começou. Evacuação imediata. Saiam todos. 7h45, a rachadura vira um abismo, 20 metros de largura e 50 de comprimento. A profundidade é negra, impossível de ver o fundo. Casas nas bordas inclinam e começam a deslizar para dentro. 7h50, o buraco já tem 100 metros. Um bairro inteiro desaparece. Barulho ensurdecedor, poeira, estalos. As pessoas tentam correr, mas a terra cede mais rápido. Elas caem, escorregam para dentro do vazio. Gritos, gemidos. 7h55, o afundamento chega a 300 metros. Metade do centro de Samsun não existe mais. Ruas, parques, prédios, tudo engolido. As construções nas bordas continuam desmoronando. 8h, o buraco alcança 500 metros. O centro de Samsun desapareceu. No lugar, uma cratera gigantesca, com mais de 300 metros de profundidade. No fundo, apenas escombros, poeira, fumaça e silêncio. Só se ouvem gemidos dos feridos nas bordas. Os serviços registram, o colapso parou, o afundamento se estabilizou. Dados preliminares indicam cerca de 3.000 mortos, militares, socorristas, jornalistas e aqueles que não conseguiram sair a tempo. Poderia ter sido muito pior. Se a cidade não tivesse sido evacuada, dezenas de milhares teriam morrido. A notícia corre o mundo em minutos. Samsun afundou. A profecia se cumpriu. 11 de agosto. Cracóvia, Polônia. Noite. A praça do mercado quase vazia. Normalmente cheia de turistas. Agora só policiais e equipes de resgate. A cidade estava evacuada pela metade. Quem ficou, assistia às notícias de Samsun em casa, com medo. Na mesma noite, tarde, um estalo alto, como um tiro, ecoa sob a praça. O calçamento começa a ceder. Segundos depois, toda a praça despenca de uma vez, como um elevador em queda livre. Em seguida, uma reação em cadeia. Túneis e galerias desmoronam um após o outro. O centro da cidade começa a afundar em ondas. Naquela mesma noite, Cracóvia perde bairros históricos. Milhares morrem, mas poderia ter sido muito mais, se a maioria não tivesse ido embora. 14 de agosto. Jacarta. Dia. O monitoramento registra dezenas de pequenos afundamentos. A cidade afunda lentamente, até que às 14h30 surge o primeiro grande buraco. Depois o segundo, o terceiro, como dominós. Às 15h, o centro vira um peneirão. Centenas de crateras. Prédios desabam, ruas desaparecem. Pessoas correm em pânico. Às 15h30, tudo se cala. Dados preliminares apontam cerca de 50.000 mortos, os que ficaram no centro e não conseguiram sair. O mundo entra em choque. A terceira profecia se cumpriu. 16 de agosto. Nova Orleans. Madrugada. Por volta das 2 da manhã. Funcionários das estações acompanham as notícias, nervosos. Às 2h30, a primeira luz vermelha acende. Erro. As bombas param. O operador corre para reiniciar.
Às 2h35, todas as luzes vermelhas se acendem ao mesmo tempo. Todas as bombas pararam. O reinício não funciona. Às 2h40, a água começa a subir. Às 3h, chega aos joelhos. Às 3h30, à cintura. Pessoas acordam, saem correndo, tentam fugir, mas a água sobe mais rápido. Às 4h, já chega ao peito. Então o solo, sob a água, vira lama movediça. Os pantanos perdem firmeza. Casas começam a afundar não só na água, mas na própria terra. Às 4h30, o centro de Nova Orleans some até os telhados. Pessoas presas dentro morrem. Às 5h, a cidade desaparece. Restam apenas os topos dos prédios mais altos, e mesmo eles afundam lentamente. Dados preliminares indicam cerca de 30 mil mortos. Poderiam ter sido 200 mil, mas a maioria havia ido embora. A quarta profecia se cumpriu. Resta apenas a última cidade. 19 de agosto. Catânia, Itália. Noite, 19h. A cidade quase vazia. Menos de 30 mil habitantes, em sua maioria idosos. O Etna permanece em silêncio, sem fumaça, sem tremores, instrumentos estáveis. Talvez o monge tivesse errado. 19h30, um leve tremor, 1 grau. Às 19h40, sobe para 3. Os instrumentos mostram algo anormal. O magma começa a descer. Isso não é normal. Às 19h50, um estrondo, como um trovão. 5 graus. Vulcanólogos gritam, evacuação imediata. 20h, o topo do Etna começa a afundar. A câmara magmática colapsa. O vulcão desmorona para dentro de si mesmo. Forma-se uma caldeira. Às 20h30, ela já tem 3 km de diâmetro e cerca de 1 km de profundidade. No fundo, calor intenso e lava. Às 20h40, a terra ao redor começa a deslizar para o centro. Catânia, na encosta, começa a descer lentamente, de forma inevitável. Ruas se deformam, casas se movem. Às 21h, a cidade não existe mais. Parte cai na lava, parte é soterrada por deslizamentos. Dados preliminares indicam cerca de 5 mil mortos. Poderiam ter sido 70 mil, mas a maioria foi embora. Então tudo ficou claro. As 5 cidades desapareceram exatamente como o padre Nectário havia dito, de 10 a 20 de agosto, uma após a outra. Na mesma ordem, Samsun, Cracóvia, Jacarta, Nova Orleans, Catânia. Tudo exato. Cerca de 90 mil mortos. Poderiam ter sido mais de 1 milhão. Sobreviveram aqueles que ouviram. 21 de agosto de 2026. Mosteiro de São Paulo, Monte Athos. O abade Damasceno estava diante do túmulo do padre Nectário, chorando, não de dor, mas de alívio. Meu pai, o Senhor estava certo. Obrigado. O Senhor salvou quase 1 milhão de vidas. Descanse em paz. Ao redor do túmulo, havia centenas de pessoas. Aqueles que fugiram das 5 cidades e vieram agradecer a um monge que nunca tinham visto. O abade se virou para eles e disse: Irmãos e irmãs, o padre Nectário avisou. Vocês ouviram e se salvaram. Mas ele viu ainda mais longe, tempos difíceis para o mundo inteiro, guerras, desastres, doenças. Ele não falou datas nem detalhes. Disse apenas uma coisa: rezem. Rezem por vocês, por suas famílias e por todo o mundo. Guardem a fé e não tenham medo. O Senhor está conosco. Esse foi o último pedido dele. Rezem. As pessoas ficaram em silêncio. Depois começaram a rezar em voz alta, todos juntos. A oração subia aos céus, pelos vivos e pelos mortos, pelos que morreram nas 5 cidades, pelos que sobreviveram, por todo o mundo. 22 de agosto. O mundo ainda estava em choque. 5 cidades desapareceram em apenas 10 dias. Quase 100 mil mortos, milhões de refugiados. Perdas econômicas gigantescas. Turquia, Polônia, Indonésia, Estados Unidos e Itália declararam estado de emergência. Resgates, ajuda humanitária, reconstrução. E uma pergunta ecoava em todos os lugares: como o monge pôde saber de tudo isso 2 anos antes? A ciência não conseguia explicar. Geólogos diziam: a coincidência de 5 eventos desse tipo no mesmo mês é praticamente impossível. Isso significa que ele realmente viu o futuro. O dom da revelação existe.
Líderes religiosos ao redor do mundo começaram a chamar o padre Nectário de santo, de forma não oficial. A canonização levará anos, mas no coração das pessoas ele já é santo. Um santo que salvou vidas. A partir daquele momento, começou uma verdadeira peregrinação até o túmulo. Todos os dias, milhares de pessoas chegavam para rezar, agradecer, pedir ajuda. Os monges já não davam conta. Foi construída uma capela ao lado, o cemitério foi ampliado, e passaram a organizar turnos de acolhimento. Setembro de 2026. O abade recebeu uma carta vinda de Roma, enviada pelo Papa. Nela, o Papa expressava suas condolências às vítimas e agradecia ao padre Nectário pelo alerta que salvou milhares de católicos. Também pedia permissão para visitar o túmulo. O abade respondeu simplesmente: venha. Uma semana depois, o Papa chegou ao Monte Athos de helicóptero. Pela primeira vez na história, o líder da Igreja Católica visitava um mosteiro ortodoxo. Ele veio de forma discreta, quase sem comitiva. Aproximou-se do túmulo do padre Nectário, ajoelhou-se e ficou em oração por uma hora inteira. Depois se levantou, fez o sinal da cruz e disse ao abade: este homem é um santo. Não importa se ortodoxo ou católico, ele é santo para todos os cristãos e para toda a humanidade. Ele salvou vidas. Esse dom vem de Deus. O abade assentiu com a cabeça. Ele falou algo sobre o futuro depois de agosto. Perguntou o Papa. Falou de tempos difíceis, guerras, desastres, doenças, mas sem detalhes. Apenas dizia: rezem. O Papa fez um leve gesto de concordância. Então vamos rezar juntos. Outubro de 2026. Nos locais onde surgiram os abismos, começaram a construir memoriais. Em Samsun, uma praça à beira do desmoronamento e um muro com os nomes de 3.000 mortos. Em Cracóvia, uma capela e vitrais com imagens das igrejas que desapareceram. Em Jacarta, um parque da memória, com 50.000 árvores plantadas. Em Nova Orleans, um museu dedicado à cidade que deixou de existir. Em Catânia, um observatório à beira da caldeira. E em todos os lugares, uma placa com a mesma inscrição. Previsto pelo monge do Monte Athos, padre Nectário. Ele alertou: quem ouviu, sobreviveu. Novembro de 2026. O abade Damasceno começou a escrever o livro A História do Padre Nectário, Vida, Profecias e Milagres. Reuniu tudo: lembranças dos monges, cartas dos sobreviventes, documentos, fotografias, gravações de conversas, provas de que ele realmente via o futuro. Dezembro de 2026. O livro ficou pronto. O manuscrito foi enviado às editoras. As respostas foram praticamente idênticas. Publicaremos com alegria. Isso será um best-seller. Janeiro de 2027. O livro foi lançado em 20 países, em 20 idiomas. Tiragem inicial: 1 milhão de exemplares. Esgotou em uma semana. Imprimiram mais 1 milhão, que acabou em 2 semanas. O livro se tornou uma sensação mundial. Nele, o abade escrevia: o padre Nectário não era mágico, nem vidente. Ele era um monge, um homem de oração. Rezava 12 horas por dia, durante 40 anos. E o Senhor lhe concedeu o dom de ver o futuro, não por fama ou dinheiro, mas para ajudar as pessoas. Quem ouviu, foi salvo. Quem ignorou, pereceu. Isso não é magia. É oração e conexão com Deus. Fevereiro de 2027. Aniversário da catástrofe. Milhares de pessoas se reuniram junto ao túmulo. O abade celebrou a missa em memória. Memória eterna ao servo de Deus, Nectário. Obrigado, Padre, pelo aviso e pela salvação. O Senhor mostrou que Deus existe e ouve as orações. Depois, voltou-se para o povo. 1 ano se passou. 5 cidades desapareceram, quase 100.000 pessoas morreram, mas quase 1 milhão foi salvo graças ao padre Nectário. Ele cumpriu sua missão. Agora é a nossa vez. Rezem pela paz e pelo futuro. Tempos difíceis ainda virão. Mas se rezarmos, o Senhor nos ajudará. Vamos rezar juntos, agora. E milhares de pessoas se ajoelharam e começaram a orar. A oração subia aos céus, forte, viva. A oração de milhares de corações. E o abade sentia: o padre Nectário estava ali, espiritualmente, rezando com eles, ajudando, protegendo.
E assim será sempre, enquanto houver quem se lembre e quem reze. A memória é eterna. A oração é eterna. O amor é eterno. Fim da história, mas não o fim da memória. O padre Nectário partiu, mas permaneceu nos corações das pessoas, nas orações, na gratidão dos que foram salvos e na lembrança dos que partiram. Ele mostrou ao mundo que Deus existe, que a oração funciona, que o futuro pode ser visto e pode ser transformado, se soubermos ouvir e acreditar.